Eu tenho a mais absoluta certeza que provavelmente a maioria de vocês não vai pegar esse anime pra assistir. Mas depois de ver o primeiro episódio, eu digo pra vocês que a gente tem que dar uma chance. Pelo menos ver uns 3 episódios pra ver se o anime vai ser muito bom mesmo, porque Kokyu no Karasu começou muito bem. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar sobre as primeiras impressões que eu tive do anime Kokyu no Karasu. Antes de mais nada, agradeço todo mundo que tá deixando o like, o dislike, compartilhando e comentando. E principalmente, eu gostaria muito de saber de vocês que estão se inscrevendo, que estão comentando, o que vocês acharam de Kokyu no Karasu. Pelo menos as pessoas que viram. E para os quais que não viram, vamos comentar um pouquinho sobre como foi a estreia desse anime. E ele parece que vai ser muito bom. Pelo menos o primeiro episódio foi um tanto quanto interessante. Bom, primeiramente precisamos nos localizar nesse anime que se passa na antiga China. Nessa antiga China nós temos um imperador que foi desertado. Eu ainda não decorei todos os nomes de todos eles, até porque os nomes em chinês são bem diferentes do que a gente está acostumado no japonês. E esse imperador que foi desertado, ele acaba voltando para o seu reino e ocupa novamente o seu local de destaque como imperador, tirando a imperatriz que o tinha desertado. Essa imperatriz é uma pessoa que acabou influenciando o imperador anterior e fez com que esse imperador fosse desertado ainda quando era pequeno. Só que ele acaba juntando forças, retorna para o seu reino, toma novamente o controle e confina essa imperatriz viúva. E ele ainda procura provas para saber se essa imperatriz viúva que tem ali nesse reino, que está confinada agora, foi realmente a pessoa que matou a sua mãe. Ele tem essa sensação, porém ele não tem toda a certeza e ele não quer agir como a imperatriz, ele quer fazer justiça. No meio desse plot todo nós temos a Corsante Corvo. Corsante, ao que parece, são as cortesãs da China, pelo menos foi assim que eu entendi. Só que no caso da Corsante Corvo é uma pessoa um tanto quanto especial. Ela não seria exatamente uma cortesã, mas sim uma pessoa que tem alguns mistérios. Ela tem títulos como se fosse uma imperatriz. E ela vive no palácio interno sozinha e possui alguns poderes misteriosos e mágicos. É dito que ela pode prever o futuro e fazer um monte de outras feitiçarias ali que tem no anime. Bom, um imperador muito curioso sobre um brinco que possui ali, parece que uma coisa de um fantasma dentro daquele brinco, quer descobrir uma forma de salvar esse espírito que continua habitando naquele brinco e não pode ir para o céu em paz, encontrar o seu devido descanso. Então ele procura Shoxi, eu não sei se eu tô falando o nome dela certinho, mas é essa Corsante Corvo, mas ela não acata as ordens do imperador. Além do que, quando se pede alguma coisa, ela precisa de alguma coisa em troca, sendo que se ele quiser amaldiçoar alguém, a vida dele é contemplada com isso, então ele perderia a vida, e se ele quer fazer algumas outras coisas, os seus bens são tomados e por aí vai. Tudo tem um preço, mas o imperador parece querer uma coisa muito mais, entre aspas, simples. No começo ele não consegue convencer a Shuksu, só que depois de ser expulso uma vez ele acaba voltando e dessa vez ele traz comida. E trazendo comida para ela, as coisas ficam mais animadas e aí ele já efetuou o pagamento e com esse pagamento ela consegue descobrir ali o fantasma que tem ali, que é de uma cortesã, uma antiga cortesã, que acabou sendo morta por envenenamento. Descobrindo sobre isso, ele quer fazer mais um trato com ela. E agora nesse trato ele quer fazer com que ela o ajude a libertar esse fantasma que está dentro ali do brinco, para que ela encontre paz e por aí vai. Essa Corsante Corvo, ela possui alguns poderes misteriosos, podendo mostrar os espíritos, descobrir algumas coisas, talvez até mesmo prever o futuro, só que ela é apenas uma humana comum de 16 anos, olha só. Ou seja, ela parece uma humana normal que tem alguns ensinamentos ali de, vamos dizer assim, de feitiçaria. E a viúva antiga, né, a imperatriz antiga, parece que foi a pessoa quem a ensinou sobre alguma coisa. E detalhe que o Corsante Corvo deve viver uma vida sozinha. Então essa menina fica naquele palácio interno sozinha, sendo cuidada de alguma forma, assim, pelos animais ou por alguém, não sei, porque não foi dito no anime. Mas ela vive ali e o imperador não pode ficar irritando ela a todo momento. Porém, ela entra ali, nesse caso do imperador, e tenta o ajudar. Tanto até que ela se disfarça, vamos dizer assim, porque ela fica no palácio de Yeming, que é o palácio interno, e ela se disfarça, vai conhecer ali umas outras pessoas, a Jiu e outras pessoas e tal, para descobrir um pouquinho mais sobre essa cortesã que talvez tenha falecido e o porquê essa cortesã acabou falecendo, né? Como alguém acabou matando ela.
E bom, quem acabou matando essa cortesã, que ela parece estar vendo como uma ligação ali com aquele fantasma que o imperador quer salvar, porque ele ficou com dó dessa pessoa, ele não gosta de ver ela sofrendo. Parece ter sido de uma cortesã que era muito bonita, embora ela tivesse uma classe baixa. Só que essa cortesã foi acusada de um assassinato, um possível assassinato por envenenamento, porque tinha uma outra cortesã que ficava rebaixando ela. Aí essa cortesã morreu envenenada. E aí essa mulher foi culpada, e aí ela sim forcou e morreu. O mistério parte daí, mas parece que o imperador também começa a se interessar um pouquinho mais sobre a Shuk-Su, que é essa corsante corvo, mas parece que ela não pode ter um relacionamento com ninguém, ela tem que viver só, principalmente por causa dos seus poderes. E aí no final do episódio nós vamos ter ali um encontro dela, quando ela tá se lavando e o seu cabelo fica totalmente branco, o imperador acaba vendo ela e ele tipo fica meio uau, né? E aí acaba o primeiro episódio. O que eu posso dizer sobre esse anime? Primeira coisa que me interessou foram os traços. A abertura não é nada demais, mas os traços me interessaram muito. Essas histórias antigas com kimonos, roupas e adereços tanto da China antiga quanto do Japão antigo me interessam muito. Fiquei bem curioso por ser uma história que se passa na China, que também tem histórias muito interessantes, e o anime conseguiu me fisgar a partir desses traços e dessa história que vai envolver um certo de um mistério e uma certa relação entre a Shuk-Su e o próprio imperador. Pelo que eu pude perceber, nós vamos ter um romance e ao mesmo tempo em que esse romance for andando, nós vamos ter alguns mistérios ali da China, de todas as coisas que o imperador tem que fazer. Ele acabou não matando a imperatriz viúva, que a gente achou que ele tinha matado logo no começo do episódio, mas ele não matou, ele deixou ela viva. Ele quer arrumar as provas cabais para poder finalmente cortar a cabeça dela, só que agora com motivo, com provas, com fatos. Então podemos ter algo muito mais interessante além do próprio sobrenatural que essa história nos cerca. E eu achei bem interessante, eu gostei bastante dos traços, gostei que a imperatriz ela é muito fofinha, gostei que o imperador ali se interessa por ela, me lembra bastante traços de shoujo, né, então, dos rapazes pelo menos. O anime tem uma ótima trilha sonora que me lembra Kimetsu no Yaiba um pouquinho, então também eu gosto dessa parte, essa parte de época, sabe? E o anime conseguiu me fisgar por esse mistério, por esse provável romance. Não é um anime que muitas pessoas vão ver, mas provavelmente ele deve ser muito bom e deve trabalhar ali algumas coisas de estratégia, principalmente lidando ali com o imperador. Pelo menos é isso que eu espero, porque alguém vai querer tomar o trono dele também. Provavelmente vai ser uma história com várias traições, várias coisas acontecendo aqui e ali e várias descobertas diferentes. Pelo menos é isso que eu espero, algumas coisas estratégicas ali de reino, como uma luta do imperador contra alguém, alguma coisa assim. Vai ser uma relação interessante entre o imperador e a corsante corvo. Provavelmente a gente vai ter ali algum mistério que eles não podem ficar juntos, que essa é a grande probabilidade. E através talvez desse amor proibido, a desgraça sobrecaia no imperador. Pelo menos pelo que pareceu nesse primeiro episódio é isso. O anime parece ser um tanto quanto interessante, vai valer a pena eu acompanhar. Não acompanharei episódio a episódio comentando, mas acompanharei assistindo e no final eu falo as impressões finais. Me lembrou bastante a pegada do anime de Jourander, Princess of Snow and Blood. Me lembrou bastante essa pegada, só que um pouquinho melhor. Acho que a animação ficou bonita, né? Tá bonita demais, né? Bem clara, assim, bem simples, não deve ter lutas e coisas e tal, mas deve ter um sobrenatural ali que deve deixar as coisas mais interessantes e talvez até a gente descubra a origem desses poderes e talvez a gente veja um pouquinho mais dessa Shun-Tsu, que é a corsante corvo, ela querendo ter uma vida normal quando ela não queria, por exemplo, ser uma corsante corvo. E se ela de alguma forma nasceu e ela é uma humana que possui poderes, bom, não custa nada ela ter um caso ali, por exemplo, com o imperador, pra depois ela também ter um filhinho, ter uma família, quem sabe? Bom, não sei. Eu achei esse anime bem interessante, gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês vão acompanhar. E o Marujo aqui está vazando. Até o próximo vídeo e fui!